Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, em nosso vídeo, nós terminamos com uma coisa curiosa a respeito de discriminação entre nações, entre nacionalidade. E Jesus Cristo resolveu muito bem e exemplarmente. Só que antes nós já tínhamos visto um claro exemplo de discriminação pessoal da parte dos discípulos. Porque João, um dos apóstolos de Jesus Cristo, viu um homem que estava pregando o evangelho, fazendo sinais, maravilhas, usando o nome de Jesus Cristo, mas não fazia parte do grupo de Jesus Cristo. Ele andava separado. Por conta disso, João e os outros discípulos, os outros apóstolos, mandaram ele parar de fazer aquilo, porque eles não seguiam eles. E vão dizer a Jesus Cristo: Senhor, a gente mandou ele que ele parasse, que ele não nos segue, mas ele está aí fazendo milagre no teu nome, pregando no teu nome, fazendo maravilha no teu nome, mas ele não nos segue. Então a gente mandou ele parar. Uma clara discriminação. Jesus Cristo disse: olha, quem não é contra mim é por mim. Ninguém pode fazer milagres em meu nome, fazer coisas boas em meu nome, e ao mesmo tempo está falando mal de mim. Não pode. Não impeçam, não. Só porque não faz parte da sua denominação, da sua religião, do seu credo religioso. Mas se ele está nos meus ensinos, na minha doutrina verdadeiramente, falando em meu nome, pregando em meu nome, tudo dentro dos conformes do evangelho, não impeçam, não. Mas na frente, Jesus começa a caminhar. Quando ele para na aldeia dos samaritanos, que ele vai para Jerusalém, antes disso ele passa numa aldeia de samaritanos, já é a discriminação entre povos, e pede lá pousada. Só que os samaritanos, sabendo que eles eram judeus, que iriam para Jerusalém, para a Judéia, diz a eles que não vão dar pousada a eles não, nessa aldeia não. Aí os discípulos, quando escutam isso, dizem logo: Senhor, pede que vamos pedir fogo do céu, como Elias pediu há tempos atrás, para que mate todos esses samaritanos. Vejam só, irmãos, religiosidade. Jesus olha para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos, Tiago e João, e diz: vocês nem sabem de que espírito sois. Vocês não compreendem? Para que esta guerra de religião? Para que esta guerra de credo, que nenhuma é verdadeira? Para que esta guerra de denominações, que nenhuma é verdadeira? Todas têm seus erros e seus podres por trás. Todas têm erros. Por isso que não são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Denominações, religiões, credos, instituições religiosas, todas são erradas. A única verdade, irmãos, verdadeiramente, é o evangelho, é os ensinos de Jesus Cristo. E todos aqueles que seguem estes ensinamentos são igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja são as pessoas. Agora, se precisa congregar, se precisa se reunir com outras pessoas que têm este mesmo credo, que seguem os ensinamentos verdadeiros de Jesus Cristo. É preciso ir para as denominações. Não pode ficar em casa, não. Não existe igreja sozinha em casa. Não existe irmão sozinho em casa. Não. Você conversa. Tem que ir para a denominação, tem que se reunir com os irmãos para participar da Santa Ceia, do Partir do Pão, das orações, da comunhão junto com os outros irmãos, orações, louvores. Culto tem que ter dentro da pessoa mesmo, porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, os encontros é muito bom, tem que se fazer. O Senhor pediu que sua igreja se congregasse. A sua igreja se congregasse lá na denominação. Entendeu? A igreja ela se congrega lá na denominação. A denominação não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja são as pessoas que se reúnem lá, na denominação evangélica ou religião, caso siga os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: vocês não sabem nem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio matar as almas. Ele veio salvar as almas. Ele veio salvar as vidas. Então, depois destes dois exemplos, irmãos, Jesus segue caminho, já que os samaritanos não querem recebê-lo. Jesus não obriga nada a seu ninguém.
Não importa o povo, a religião, credo. Jesus só quer, se a pessoa quiser, se a cidade quiser, se o povo quiser, se a nação quiser, certo? Não quiser, Jesus também não obriga ninguém a ter. Então, mais na frente, Jesus andando, sabe o que é que acontece? No meio daquela mesma multidão que seguia Jesus Cristo, sai um doutor da lei. Doutor da lei, irmãos, nós já sabemos, nós já falamos sobre os doutores da lei. Nós temos os religiosos, os fariseus, os saduceus. Os doutores é aqueles que ensinavam a lei. Ele se manifesta ali, esse doutor da lei, das escrituras sagradas, da Bíblia sagrada, né? Equivale hoje aos grandes teólogos estudiosos da Bíblia. Esse doutor da lei foi testar Jesus Cristo. Ele viu que Jesus Cristo é realmente sábio. Jesus Cristo, além de sábio, entendedor da lei de Deus, Jesus Cristo também provava isso em ações e milagres, maravilhas, em falas, em palavras. Ele nunca viu coisa igual. Então ele foi testar Jesus Cristo. O que foi que ele disse a Jesus Cristo? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus sabia que ele era doutor. Ele sabia o que tinha que fazer. Mas ele quer testar Jesus Cristo. Mas até que é bom mesmo, certo? Ir para a pessoa certa mesmo, para receber a resposta verdadeira, não a resposta que ele quer ouvir. Jesus Cristo não responde a ele. O que está escrito na lei de Deus sobre isso? Como você interpreta ou entende esse assunto na lei de Moisés? E o homem então responde, todo convicto para Jesus Cristo. Eu entendo que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos principais que dependem de tudo e todos em termos de religião. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu ser, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende de tudo para se seguir a Deus. Esses dois mandamentos. Jesus Cristo olha para aquele doutor, já sabia que ele sabia dessas coisas, né? E diz a ele, ou, além de doutor, mestre, ensinador da lei, né? Então Jesus Cristo homenageia este homem e diz para ele, tu disseste muito bem, fazes isso que tu disseste que está escrito na lei de Deus e viverás eternamente. Faz isso. Mas o homem, apesar de ser cheio de si, muito mais agora que o mestre Jesus Cristo tinha elogiado ele, é verdade, é isso aí, esses dois mandamentos principais. Desse depende de toda a lei, os profetas e tudo que se possa imaginar com relação a Deus. É esses dois mandamentos. Jesus Cristo elogiou ele na frente de todos. Então ele ficou todo cheio de si, né? O doutor da lei. Mesmo assim, ele ainda tinha uma dúvida. Muito interessante. Era uma dúvida e era uma coisa que mais ou menos ele sabia, mas não queria admitir. E precisava que Jesus desse um aval para que ele seguisse naquele caminho errado que ele estava. Veja qual era a mentalidade dele. Ali ele cheio de si, ele diz, e tinha uma dúvida a respeito de quem era o seu próximo. Porque amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Era uma dúvida. Porque na lei de Deus realmente amarás ao teu... Estava escrito na lei. Amarás ao teu irmão, que eram os israelitas, os judeus. Os judeus tinham que amar o próximo dele, que eram os judeus, os israelitas. Certo? E odiar o seu inimigo, as outras nações que vinham contra eles. Era isso que o judeu precisava fazer. Então, ele perguntou a Jesus Cristo, quem é o meu próximo? Ele sabia já que não era só aí. A lei de Deus abrangia muito mais. Quem é o meu próximo? Se era o seu irmão judeu de nacionalidade, se era o seu irmão filho do seu pai mesmo, mas nunca ele imaginou que o seu próximo seria todo aquele que precisasse dele. Não importa a nacionalidade, não importa o credo, a religião, aquele que precisa dele, não importa. Esse judeu especialista na lei de Deus só fazia o bem à sua família, aos seus irmãos,
a sua nacionalidade, seus irmãos de nação. Por isso que ele perguntou a Jesus Cristo: quem é meu próximo, mestre? Ele estava louco que Jesus Cristo dissesse que o próximo seria sua família, os seus amigos, os seus irmãos de nação. É esses que você deveria amar. Mas a resposta de Jesus Cristo quebra todos os costumes errados, doutrinas, religiões, denominações, discriminações de todo tipo. A verdade é, a resposta de Jesus Cristo foi em forma de uma parábola, que todos nós estudamos e conhecemos tanto, né? A parábola do bom samaritano. Nesta parábola, Jesus quebra todos os paradigmas de discriminação religiosa. Quem é o teu próximo? Jesus Cristo disse: olha, já que você está com essa dúvida sobre quem é o seu próximo, vamos deixar as coisas bem claras. Desceu um homem vindo da cidade de Jerusalém e indo para a cidade de Jericó. No meio do caminho apareceram os ladrões que o atacaram, roubaram tudo dele, bateram nele e o deixaram jogado na terra meio morto. E na mesma ocasião desceu também um sacerdote religioso, líder espiritual do povo que ensina a Bíblia e é considerado o anjo do Senhor nas Escrituras Sagradas. E quando passa por aquele homem que foi ferido, estava no chão caído, passa bem distante dele, não quer nem ver. E também de igual modo desce também um levita. Quem é os levitas? São os ajudantes dos sacerdotes no templo. São eles que cuidam de tudo ali, organizam tudo no templo para a adoração. No templo de Deus, ajudam também na preparação dos sacrifícios. Também eles cuidam dos instrumentos, eles cantam e louvam no templo. Cuidam dos instrumentos musicais, utilizados nos cultos oferecidos ao Deus de Israel. Chegando ele também naquele lugar e vendo o homem caído no chão, procurou passar bem distante, mais distante ainda do que o sacerdote, e não quis nem saber do homem ferido. E por último desceu um samaritano, povo discriminado, não faz parte do povo de Deus, não é? Não faz parte da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, apesar de quererem ser e fazer parte do povo judeu. Os sacerdotes e levitas os rejeitam miseravelmente. Esse samaritano também passa no local porque vem de viagem e vê aquele homem caído e ferido no chão. Moveu-se de íntima compaixão, desceu do seu jumento que estava montado, aproximou-se do homem, o levantou, cuidou dali das suas feridas ali mesmo, passando vinagre e vinho para sarar a dor e curar as feridas daquele pobre homem que foi ferido ali. Pegou aquele homem ferido, colocou sobre o seu próprio jumento e foi a pé carregando o homem. Chegou a uma estalagem, ou podemos dizer um hotel, cuidou das feridas daquele homem, alugou um quarto para ele, guardou aquele homem tratando das suas feridas. No outro dia o samaritano disse ao homem que cuidava da casa, ou da estalagem, ou hotel, digamos assim: cuida bem dele. E o que tu gastar com ele, não se preocupe, quando eu voltar de Jerusalém, aí eu pagarei tudo a você. O homem samaritano, discriminado, desprezado por todos os religiosos, por todos aqueles que se dizem povo de Deus, que seguem a Deus, a Bíblia. Jesus Cristo, depois desta parábola, olha para aquele mesmo homem que perguntou: quem é o meu próximo? Aquele doutor da lei, o religioso, e diz: para você, qual destas três pessoas é a pessoa mais próxima daquele que estava ferido e quase morto? E aquele professor da lei de Moisés, querendo se sair bem em tudo, na frente de Jesus Cristo, da multidão, ele olha, mas tem que baixar a bola. Teve que reconhecer a verdade. Aquilo que ele não queria dizer. Porque ele discriminava os samaritanos. Certo? Para ele, os samaritanos iam ser todos condenados ao inferno. Como todos os povos que não eram judeus, que não eram, faz parte de Israel. Ele discriminava. Mas ele teve que abrir a boca e dizer: sem dúvida, mestre, foi o samaritano, porque ele usou de misericórdia para com ele. Mas Jesus Cristo, respondendo, ainda surpreendeu novamente quando disse: então tu vai e faz o mesmo, não importa a quem, porque o teu próximo é todo aquele que precisa de ti, não importa quem é. Não importa a nacionalidade, não importa. Aquele que precisa de ti é o teu próximo.
é aquele que tu deve amar como a ti mesmo, como Deus ordenou na sua lei e como eu determinei para a minha igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Disto depende toda a lei e a tua salvação. Que Deus nos abençoe, irmão. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, essas consolações do Espírito Santo nos ajuda a fazer como bom samaritano. A ajudar sempre, a estender sempre, a não criticar, não falar contra, mas sempre mostrar a solução, sempre mostrar o Evangelho, sempre mostrar a vida, sempre alertar, sempre ajudar, sempre levantar. Nunca discriminar, nunca derrubar, nunca ir de encontro. Jesus Cristo não veio destruir as vidas, Jesus Cristo veio salvar as vidas. A ordem, a moral de Jesus Cristo é sempre amar, sempre ajudar, mesmo você sendo prejudicado. Todo aquele que ensina em nome de Deus, ensina em nome de Jesus Cristo, e de alguma coisa contra as pessoas que estão contra Jesus Cristo, contra o Evangelho, quando alguém fala contra a moral do Senhor Jesus Cristo, faz alguma coisa contra, agride com palavras de baixo escalão, com coisas podres e nojentas, a sua não é fazer de volta não. O seu é dizer a ele que mesmo assim Jesus Cristo o ama, que quer salvá-lo, que quer, mesmo quando ele ficar mais contra Jesus Cristo, mas você diz que Jesus Cristo o ama e que você também o ama. Não deixe o ódio fazer parte do seu coração. Não vá retribuir na mesma moeda, porque senão você está sendo um sal insosso, sem gosto, para nada. Não serve para Deus e nem vai servir para os homens. Que o Senhor Deus nos ajude e nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.